Olá, colegas! Estamos comemorando a Semana de Enfermagem 2022 do Conselho Regional de Enfermagem Paraná, com o tema Avanços e Conquistas de Enfermagem. Uma semana maravilhosa, cheia de novidades, temas atuais e novas oportunidades para a enfermagem se fortalecer. Tudo isso promovido pelo Núcleo de Educação Permanente do Corém Paraná, com o apoio do Conselho Federal de Enfermagem. Participe, veja o programa no site, você pode assistir ao vivo ou depois no seu tempo. Hoje, nosso dia é dedicado aos profissionais que inovaram as suas práticas ou desenvolveram alguma ferramenta para melhorar a sua atuação e a vida das pessoas. Nosso tema é Práticas Inovadoras de Enfermagem no Paraná. Os profissionais participarão dessa entrevista. Os profissionais que participarão dessa entrevista se inscreveram no site do Corém ou foram indicadas pelas subseções do Corém Paraná. Convidamos a enfermeira Fernanda de Souza Cunha Oliveira, graduada em enfermagem pela Unibrasil, que tem especialização em atenção à saúde pela Universidade de Santa Catarina. Hoje, ela atua no pronto atendimento de Almirante Tamandaré. Como vai? Me fale um pouco do livro Emoções na Linha de Frente. Por que você considera que ele é uma prática criativa e inovadora? Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada de estar falando com você, Fátima, e representando a enfermagem. Esse livro, ele veio num momento muito difícil. Eu acredito que não só para mim, como profissional de enfermagem, mas todos os que estavam atuando na linha de frente. E eu acredito que ele seja inovador e criativo, porque a enfermagem, ela participa ativamente do cuidado ali na ponta e geralmente ela não tem aquele tempo de parar, estudar, escrever. E ele é diferenciado porque ele não aborda apenas termos técnicos, né? A prática em si, mas também fala dos nossos sentimentos enquanto profissionais de enfermagem, enquanto seres humanos, né? Porque nós somos seres humanos. Eu gosto muito daquela frase que fala assim: nós também somos o amor de alguém. Então, para a gente atuar ali, foi muito difícil. Quando comecei a escrever o livro, eu atuava na atenção primária, que também teve as suas particularidades. Eu acredito que em todas as áreas, atenção primária, UTI, pronto atendimento, né? E para mim foi muito difícil assim, os treinamentos, de ter que colocar o corpo num saco, as famílias se despedindo. Aquilo ali tocou muito em mim como profissional, sabe? E daí eu falei, meu Deus, poderia ser meu pai, poderia ser algum colega de trabalho, que alguns infelizmente vieram a óbito. E é isso, eu acredito que seja isso. Tá, então você acha que o seu livro ele pode contribuir, trouxe alguma contribuição para a prática ou para a comunidade, para uma comunidade de enfermagem que também sentiu as mesmas coisas que você. O que você acha sobre isso? Poderia falar? Eu acredito que contribuiu, tanto porque o meu livro traz relatos tanto de profissionais quanto de pacientes, familiares. Para os pacientes e familiares, eu acredito que contribuiu de uma forma de homenagem. Eu só fiz a edição impressa para que as pessoas guardem como uma recordação. Enquanto profissional, eu acredito que contribuiu para a minha equipe, para que a gente pudesse atender de uma forma mais humanizada, que não é porque nós estamos num pronto atendimento, eu sempre acreditei nisso, que a gente não pode olhar aquele paciente de uma forma diferente, de uma forma humanizada, a gente parar um pouco e pensar, assim, por exemplo, né? A última ligação antes da intubação, vai que ele não volta, né? Aquilo lá pode fazer diferença na vida, tanto do paciente quando voltar, e também para a família. Então, eu acredito que contribuiu tanto para a equipe, para ter esse olhar diferenciado, até mesmo pós-pandemia, porque eu acredito que as pessoas estão doentes, né? Ainda estão doentes, assim.
a saúde mental está muito comprometida de todo mundo. Uhum. Então, na realidade, você já disse que a tua equipe reagiu muito bem a isso, porque eles puderam também participar. E quais seriam, assim, os benefícios obtidos, né, com esse livro, se você pensar bem? Porque o nosso sofrimento com essa pandemia foi muito grande, o sofrimento de quem estava na linha de frente foi muito grande. Então, como é que você considera esses benefícios que esse livro pode trazer para as pessoas ao lerem e verem tudo que vocês relataram? Você poderia falar para a gente? Específico para a enfermagem, eu acredito que a valorização que a gente tanto busca, né, tanto pela aprovação do PL, né, 2564, eu acredito que parte por aí, da gente mostrar o que a enfermagem é, o que a enfermagem faz, porque, na verdade, nós fazemos todo o cuidado, né? Então, eu acredito que esse é o diferencial. A enfermagem precisa mostrar para o que veio, né? E eu acredito que a gente teve um feedback muito positivo, as pessoas começaram a olhar a enfermagem de uma forma diferente, a agradecer o nosso atendimento e falar, foi a enfermeira Fernanda que me atendeu, né? Assim, eles reconhecerem através de um gesto, através de uma carta, através de um presente, e reconhecer que nós somos competentes, né? Que nós estamos ali para fazer a diferença. E também, enquanto equipe, eu percebi que também eles tiveram esse olhar, falar, nossa, eu sou importante também, né? Se eu tivesse, eu prestei esse cuidado, eu fiz, eu conversei com o paciente nesse momento. Então, eu acredito que são essas pequenas coisas que mostram a nossa valorização. E também, enquanto atenção primária, eu atuava na zona rural, sabe? Bem longe. Eles também se sentiram importantes, porque eles se sentiam, assim, isolados lá, né? Tipo, ninguém dá muita atenção pra gente, né? Nossa, mas nós fizemos a diferença. A nossa equipe faz a diferença aqui para a comunidade. Eu acredito que seja isso. E o seu livro, de uma certa maneira, fala do outro lado, né? O lado subjetivo, aquilo que vocês sentiram ao cuidar. Isso é muito importante. Mas eu tenho só que te agradecer por ter aceito falar com a gente no dia de hoje, né? E espero que você consiga que muitas pessoas leiam o seu livro. Muito obrigada mesmo, obrigada mesmo. Convidamos a técnica de enfermagem Renata Aparecida da Silva, graduanda em enfermagem na Unopar, que atua como técnica de enfermagem na unidade de pronto atendimento de Arapongas. Como vai? Me fale um pouco sobre o seu trabalho da criação da boneca para estudo e pesquisa em hemodiálise, a EVA. O que você considera que esta criação foi criação criativa e inovadora, né? Por favor. Olá. Na verdade, a EVA nasceu de um interesse pessoal, uma necessidade pessoal, né? Quando eu estava na hemodiálise, eu tinha 22 anos de experiência como técnica, mas eu vi que era um setor muito diferente daquilo que eu já havia aprendido. E busquei na literatura a forma técnica de aprender sobre hemodiálise e encontrei somente sobre a doença renal crônica. E eu achei uma lacuna muito grande. E eu falei, tá, e o que será de nós agora aprendendo diretamente no paciente? Né, achei totalmente descabível, né, achei os pacientes totalmente expostos, e aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, fiz um levantamento teórico e acabei desenvolvendo, através de uma direção que eu tive de Deus, a prática da hemodiálise. E aí eu desenhei e desenvolvi o projeto como ele está hoje. Uhum. E você, por que você considera que ele é inovador assim? Porque até hoje, eu estou registrando patente, né? E até hoje, no Brasil, não se tem notícia de que se tem um simulador de hemodiálise. No caso da EVA, ela faz a sessão de hemodiálise por até 4 horas. Ela tem o catéter central, ela tem a representação da fístula e do retorno, sim. Ela tem o catéter de diálise peritoneal, então eu posso colocar ela no lugar de um paciente e fazer todo o processo, desde a instalação, a devolução de um paciente da hemodiálise. Troca de capilar, troca de linha, troca de todos os artefatos, né, da sessão de hemodiálise. Então, por isso eu considero inovador.
Então, quais seriam as contribuições desse modelo, desse simulador, para a prática, para a melhoria da prática na hemodiálise? Eu, pensando enquanto técnica, né, e futura enfermeira, é claro que eu tenho que pensar na nossa classe, né? E hoje nós podemos ver que há um avanço muito grande, né, de simuladores na medicina e até mesmo em outras áreas. E eu acredito e vi, né, pessoalmente, que a Eva vai contribuir para o nosso aprendizado. Primeiro, para tirar a exposição que hoje existe de um treinamento do paciente e o constrangimento que esse profissional passa durante esse treinamento, né? Eu acho descabível você colocar um profissional numa sala de hemodiálise, num procedimento complexo, para treinar com outro colega na frente de um paciente. Você tira a autonomia desse profissional, deixa ele inseguro e o paciente também. Então, nós vamos conseguir solucionar dois problemas. O do paciente, que não tem que passar por isso, né? Ver uma pessoa sendo treinada, que logo em seguida vai fazer o trabalho com ele, e do profissional que tem um monte de pergunta para fazer e se sente constrangido porque está na frente do paciente. Muito interessante mesmo. E como é que foi a aceitação da Eva pelos seus colegas? Você já apresentou para eles? Como é que você vai divulgar essa criação? Eu já apresentei no CBCenf, né, em Foz do Iguaçu, foi maravilhoso, eu tenho muitos contatos, e foi daí que nasceu o interesse de difundir, porque até então era algo para interno, né, para facilitar a nossa vida. Não imaginei, assim, que haveria uma classe totalmente, assim, envolvida nisso e que queria, né, levar esse processo da Eva para outros lugares. Só que o primeiro teste mesmo que eu fiz foi dentro da instituição que eu trabalhava. Eu peguei alguns funcionários novos que entrou, a gente treinava, né, aqueles sem o simulador, e coloquei o simulador para ver qual era a diferença. E foi surpreendente, porque eles, por exemplo, a troca de um capilar, que é específico, acontece muito raro. O rompimento de uma fibra do capilar não é tão comum. Então, você aprende uma vez e você tem que esperar muito tempo para fazer de novo a troca dele na máquina. E com a Eva, não. Para eles foram muito fáceis. Fizeram, repetiram a prática e conseguiram assimilar muito rápido. Muito então, bem. Para mim, essa foi a diferença, agilidade, segurança nesse treinamento. Sim, muito interessante mesmo. E os benefícios que você considera, então, para a comunidade, para a equipe de enfermagem, quais seriam? A segurança, em primeiro lugar. É porque se hoje, né, a gente está vendo que a hemodiálise, o doente renal crônico, depois, inclusive, da pandemia, cresceu muito. E nós não sabemos quem vai ser o próximo renal crônico. Então, se for a minha mãe, a mim mesmo, porque eu não tenho como, né, falar que não sou eu. E poder ter uma equipe bem treinada, né, poder colocar um boneco no lugar da minha mãe, para mim já é de grande valia, né? Eu acho que nós temos que caminhar enquanto enfermagem para esse tipo de treinamento. Nós temos que se levantar enquanto profissionais para buscar esse treinamento digno que a gente merece. Parar de aceitar esse treinamento beira-leito, com exposições, né, com chacotas, com essa falácia que a gente vive, para esse tipo de realidade, como é hoje na medicina. E nós somos capazes disso. Então, essa inovação, ela vai ser primordial para o paciente, que vai deixar de ser o nosso boneco, e para nós, enquanto profissão, né, é um avanço. Muito bem, muito interessante, mas eu quero muito agradecer por você estar aqui, falar conosco e nos mostrar a Eva, embora não com todos os detalhes, né? Muito obrigada mesmo, foi um prazer conversar com você. Você quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa na sua fala? Eu queria agradecer a oportunidade, né, que nós tivemos, porque ela está inserida nesse contexto, de difundir essa prática, né, e falar para cada profissional que nós somos, sim, capazes de avançar, de inovar, de criar, e que nós estamos vivendo um novo tempo, né, um tempo onde a enfermagem vai se destacar por essas práticas, e assim, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando e apresentando, né, o simulador Eva para todo mundo. Muito obrigada, e eu acho que isso é uma grande contribuição para o ensino de enfermagem, principalmente na hemodiálise. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Até. Tchau, tchau.
convidamos a enfermeira doutora Otília Maciel da Silva, enfermeira pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, ela é chefe da divisão de enfermagem do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e idealizadora do projeto Link Enfermagem. Como vai? Me fale um pouco da sua vivência na implantação de um grupo de estudos voltado para enfermeiros que atuam na unidade de terapia intensiva respiratória do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Por que você considera que seu trabalho pode ser considerado inovador, criativo e inovador? Prezados, é um prazer estar aqui, né? Um prazer, professora doutora Maria de Fátima Mantovani, pelo convite. Foi uma experiência bem inusitada que fizemos aí no ano passado, 2021. E a história breve assim dessa situação, eu quero agradecer, aproveito para agradecer os colegas, né, dessa oportunidade de divulgar esse trabalho. Eu sou enfermeira do Hospital de Clínicas já há 15 anos, unido o tempo da pandemia, aconteceu um movimento muito intenso aqui no hospital de remanejamento de todo o grupo de enfermagem, né? À época eu estava na gestão de altas, meu trabalho era gerenciar as altas das pacientes da maternidade, mas como estava uma situação muito ruim no hospital, pela equipe mesmo, muito cansada, toda a equipe que estava assistencial, que estava em algumas atividades administrativas, foram convidadas a retornar à assistência, né, para dar um reforço à equipe. Então, eu fui convidada para a UTI sexto andar, a UTI respiratória, que era a UTI Covid, a principal UTI nossa de Covid aqui no hospital. E eu estava 9 anos fora da assistência, né? Eu sempre fui enfermeira do Hospital de Clínicas, mas em diversas situações. E nesse período já estava 9 anos fora da assistência. E foi para mim uma grande oportunidade, mas também um grande choque, né? Porque você precisa retomar aí toda a sua prática, né? Suas habilidades para que isso aconteça. E logo que eu iniciei a UTI já tinha quase praticamente um ano de atividades, e eu entrei e eu percebi toda aquela situação muito diferenciada em relação à questão do Covid, muito específica também, né? Então, como eu cheguei já quase um ano depois que a pandemia já estava instalada, foi em 2021, o grupo já sabia muito bem trabalhar com aqueles pacientes, né? E eu, na verdade, eu estava insegura na minha condução, né? Na minha prática ali. E conversei com a chefe da unidade, a Lígia Palu, que é uma enfermeira de ponta, assim, que fez grande movimento ali para toda a estruturação da Covid, e entrou na assistência também. Então, pedi a ela que a gente, entendendo aquela situação, né, diferente para todos nós, né, mesmo que a equipe já tinha um tempo de vivência, continuava a ser diferente e desafiador. Então, eu conversei com a Lígia e pedi a ela, assim, vamos fazer um grupo de estudos, vamos sentar entre os enfermeiros aqui, porque tem muitas ações de enfermagem e outras ações que a gente não tem certeza de como fazer, né? E o que você acha de fazermos um grupo, de tentarmos estruturar aí alguns encontros online mesmo, né, aproveitando as ferramentas aí que foram tão desenvolvidas nesse período de pandemia? Então, vamos fazer essa tentativa de grupo de estudos, né? E ela ficou meio assim em dúvida, né, porque ela já tinha um ano de trabalho e eu é que estava chegando ali, na verdade, né, professor? Então, ela, olha, mas sim, acho que é possível, acho que dá para a gente fazer algumas discussões e tal, e ela aceitou e a gente abriu o convite para a equipe de enfermeiros da UTI respiratória aqui do Hospital de Clínicas. Nessa proposta, né, numa proposta de fazer um grupo de estudos sobre os temas específicos de Covid, porque o cuidado era muito específico para aqueles pacientes muito graves, né, severamente graves aqueles pacientes, e era aquele momento da gente discutir as práticas, aprimorar as nossas práticas, aí fizemos um convite para a equipe de enfermagem, para os enfermeiros especificamente naquele momento. E aí, sim, foi uma surpresa, né? Porque nós imaginávamos que seria, assim, uns 3, 4 pessoas, né? Os mais amigos, digamos assim, né, professora? Os que aceitam, aqueles que aceitam os nossos convites, assim, mais pela amizade, pelo carinho que tem, né? Mas foi uma grande surpresa, nós tivemos 17 enfermeiros participantes dos encontros. Os encontros foram muito interessantes, assim, cada dia a gente trabalhava com um tema diferenciado sobre a assistência, sobre a prática do cuidado. Os enfermeiros doutores, que já eram alguns doutores já na assistência, puderam colocar a sua prática. Foi assim, uma experiência muito enriquecedora. Mesmo naquele momento, mesmo fazendo online, né? Eu falava para as meninas assim, a gente tem essa característica de pedir, né, para o pessoal deixar a câmera aberta, para a conversa tentar ser um pouco mais próximo, mas eles estavam calma fora do corpo, né? Porque eles estavam pós-plantão, né? Pós toda assistência.
Então, eles estavam, assim, da força, realmente, né? Mas eles estavam ali participantes de firme, sim. E o que você acha que essa prática, né, trouxe para a melhoria do atendimento, para a sua equipe, para a comunidade? Como é que foi isso? Então, foi muito legal. O fato de termos ali 1 hora e 15 para discussão, e discussão da nossa prática assistencial foi excelente, assim, sabe? Porque nós podemos fazer uma avaliação da nossa própria assistência, como que nós estávamos e o que a gente poderia melhorar. Então, teve uma das enfermeiras da unidade que trouxe sobre a questão da dor e o quanto que a gente, às vezes, não avalia adequadamente a dor em paciente crítico, paciente entubado, né? Eles ficam na posição de prona ou ficavam na posição de prona, que é uma posição totalmente desconfortável para o paciente, né? Então, quantos cuidados de enfermagem e como era muito frenético, assim, era muito intenso, atividades mesmo intensas, assim, a gente não conseguia respirar muito bem daquele período de trabalho, né? Então, foi um momento de grandes reflexões, de reorganização de algumas atividades importantes ali do cuidado, foi um momento de discussão da equipe e alinhamento de rotina, sabe? Então, teve grandes vantagens, sim, foi muito positivo. E, bom, pelo que você disse, né, a tua equipe, que as pessoas aceitaram essa proposta, né, aceitaram a sua prática, né, essa prática. E agora, como é que você avalia que benefícios assim essa prática trouxe para a equipe, para o serviço? Como é que foi isso? Olha, professora, só o fato de estarmos juntos e discutindo a assistência do enfermeiro cientificamente já foi um ganho para todos, assim, sabe? Nós percebíamos, como eu contei para a senhora, né, e para o grupo, as pessoas estavam fisicamente muito cansadas, mas eles não deixaram de ir. Nós fizemos 7 encontros durante o final do ano de 2021 e todos querendo muito participar. Uma das melhores benefícios que nós trouxemos foi a melhoria da prática, né? A melhoria da prática, a discussão da prática, fazer um cuidado melhor, um cuidado científico. Outra situação muito interessante que eu realmente fiquei feliz nesse sentido é que tem algumas enfermeiras que participaram conosco, que eram enfermeiras de formação mais antiga, que não estavam tão aproximadas de discussão de artigo, de grupo de estudos, e para elas isso foi um divisor de águas. Elas saem dali querendo avançar, fazer uma pós-graduação, querendo fazer um mestrado, ou de repente até avançar outras, né? Avançar mais aqui, querendo doutorado. Então, para nós, a gente teve vários benefícios. Um deles, eu diretamente, foi em relação à nossa prática assistencial aos pacientes. Melhoramos, sim, né, aqueles enfermeiros, melhoramos, sim, aquela nossa prática. Estimulamos os colegas aí a fundamentar a nossa enfermagem em evidência científica e não no nosso achismo, né? Sair dessa questão empírica e sim fundamentá-la cientificamente. E trouxe para nós um momento de reflexão e de apoio mesmo, assim, sabe? Entre os colegas que tiveram a oportunidade de participar, e a gente percebeu um grande apoio e uma grande mobilização aí em prol da enfermagem, uma enfermagem científica. Então, eu percebi grandes benefícios nesse sentido, sim, professor. Tá. Então, eu quero só te agradecer por falar com a gente sobre esse assunto, né? E gostaria de saber se você quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, eu quero também agradecer a essa oportunidade que o Conselho está nos fornecendo, mas principalmente agradecer aqueles guerreiros que estiveram comigo, né, durante esse período. Foi, assim, encantador. Eu ficava pensando, acho que hoje não vai ter ninguém, né, mas tinha, a sala estava cheia, estavam mobilizados, né, e eles conseguiram mudar a prática, isso para mim foi fundamental. Agradecer a toda a equipe de enfermagem aqui do Hospital de Clínicas, que tiveram um momento de pandemia, assim, muito ativos, eles foram ativos, estavam na frente do combate ali, literalmente um combate, porque a assistência foi muito difícil a ser realizada nesse período. Então, eu só tenho a agradecer à enfermagem do Hospital de Clínicas, a governança do hospital também, que trouxe grandes possibilidades para a gente conseguir agir, né? E é isso, somos aí enfermagem, uma enfermagem científica, uma enfermagem que vem mostrar, né, mostrar realmente a nossa importância para toda a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a você por ter conversado com a gente. Obrigada. Convidamos a enfermeira, mestra Juliane Brenner Vieira, enfermeira pela Universidade Federal do Paraná e doutoranda em Gestão em Saúde e mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua como chefe do Departamento de Enfermagem do SAMU
litoral do Paraná. Como vai? Me fale um pouco sobre a capacitação em tempos de pandemia. Por que você acha que essa prática foi criativa e inovadora? Olá, Fátima. Então, é um prazer conversar com você um pouquinho sobre essa nossa prática. Nós desenvolvemos essas capacitações nos 7 municípios do litoral, porque foi a primeira vez, na verdade, que o SAMU se aproximou dos profissionais do intra-hospitalar. E foi uma coisa totalmente fora do padrão deles, né? Eles se sentiram reconhecidos. Que interessante. Então, quais foram as contribuições que você acha que essa prática trouxe para a melhoria do serviço, do atendimento, da equipe, da comunidade? Como é que foi isso? Então, eu assumi em março do ano passado a chefia de enfermagem do SAMU. E fazendo visita nas bases descentralizadas de todos os municípios, a gente percebeu que eles se sentiam meio desligados, né, da nossa base central, e eles tinham reclamações em comum, como e uma delas, que foi o que nos incentivou a desenvolver essa capacitação, é que eles desenvolviam um trabalho, chegava no hospital, o paciente ficava bem, entre aspas, né, bagunçado, e depois devolviam para eles tudo virado, porque o SAMU é responsável por levar o paciente até o hospital, o UPA, dos municípios, e depois, quando precisa de um atendimento mais especializado, de maior complexidade, ele vai ser transferido para o Hospital Regional do Litoral. E era nesse momento que eles percebiam que parte do trabalho que eles tinham feito lá no comecinho, no primeiro atendimento, ele tinha sido, de certa forma, inutilizado. Ou alguma coisa tinha sido desfeita que acabou prejudicando o atendimento do paciente. Então, com essa reflexão, conversando com o enfermeiro Michel, que foi o doido que assumiu junto comigo essa bagunça, a gente acabou elaborando essa capacitação e fomos aplicando, então, em todos os 7 municípios do litoral, para ajudar o pessoal do intra-hospitalar. Muito interessante. E como é que você acha que a equipe, né, aceitou essa questão da capacitação? Como é que foi a aceitação de todo mundo? Olha, foi, assim, maravilhoso, na verdade, além das nossas expectativas. A gente esperava que o pessoal aproveitasse a capacitação, tudo, mas nós fomos extremamente bem recebidos nos municípios. Teve município que falou assim, que bom que vocês lembraram da gente. Todos eles foi, assim, maravilhoso o acolhimento, e os nossos profissionais também perceberam essa diferença depois. Muito interessante. Então, agora, você, de uma certa maneira, falou os benefícios que essa capacitação trouxe, né? Você poderia, então, se puder, listar outros benefícios que a capacitação trouxe para o SAMU e para o intra-hospitalar no atendimento de urgência e emergência? Sim. O nosso maior objetivo era capacitar os profissionais do intra-hospitalar para prepará-los para a Operação Verão. Para que eles ficassem se sentissem mais seguros com relação a isso. Porque a gente estava imaginando já como seria a falta de pedágio nas estradas, né, tudo liberado, pós-pandemia, então a gente estava esperando um caos absoluto. No fim de tudo, quando a gente terminou agora a Operação Verão, na verdade, nós não sentimos que foi um caos tão grande. Teve um movimento imenso de pessoas, né? Foi bastante tumultuado, mas ele não foi muito além daquilo que todas as operações verões já tinham acontecido. E isso, mesmo com acidentes e recuperação dos pacientes. Então, nós tivemos uma estrutura maravilhosa durante essa Operação Verão, com os 2 helicópteros também nos apoiando, e isso foi fundamental para que o nosso trabalho fosse super bem desenvolvido. E vou te dizer assim que tanto os nossos profissionais como os profissionais dos municípios conseguiram se sentir mais seguros no atendimento, né? E conseguiram desenvolver melhor o trabalho deles. Bom, acho que é isso, então. Mas eu queria só agradecer a tua participação aqui com a gente, contando um pouquinho da sua prática, né? Dessa questão da capacitação para o SAMU, que é muito interessante, e essa ligação entre o intra e o extra-hospitalar, que é extremamente importante,
Queria saber se você quer colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa sobre, e agradecê-la, é claro. Olha, só assim, finalizando, né? A gente sabia que ia ser uma pegada forte, né? Porque a gente organizou isso no segundo semestre, e aí começamos a aplicar nos municípios, então começamos em o fim de outubro e fomos até o começo de dezembro, para conseguir fazer 14 dias nos municípios. E aí tinha a questão da agenda dos municípios também, a questão de deslocamento, né? Por exemplo, para Guaraqueçaba a gente foi de barco, a gente não consegue ir de carro, porque a estrada é sempre muito ruim, o acesso terrestre é muito ruim. Então, tudo tinha que ter uma programação, né? E foi realmente, assim, até cansativo, tanto para mim quanto para o Michel e para os nossos assistentes, que a gente tinha 2 assistentes que foram de voluntários, que foi a Milena e o Alisson. Eles quiseram entrar junto na loucurada, mas foi muito gratificante, sabe? Foi muito bacana, assim, a gente perceber essa diferença de como o pessoal começava a capacitação e como eles terminavam no fim do dia. Foi bem diferente, bem bacana. Tá certo. E só agradecer a vocês a oportunidade e a minha equipe de doidos, né, que foi o Michel, a Helena e o Alisson. Tem que existir os doidos para nos ajudarem, não é verdade? Tem. Mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada a você, Fátima. Convidamos o enfermeiro Cristiano Walter Farias, formado pela Universidade do Centro-Oeste do Paraná, Estadual do Centro-Oeste, que desenvolveu um aplicativo para consulta de enfermagem. Atualmente, ele trabalha com os projetos Órtese e Prótese da Unicentro. Cristiano, como vai? Me fale um pouco do aplicativo da consulta da enfermagem, por que ele é inovador e quais foram as contribuições que esse aplicativo trouxe, além dos benefícios que ele trouxe para a comunidade. Poderia me dizer? Obrigada. Então, o aplicativo ele se chama Enfermeiro de Bolso. Eu desenvolvi ele no meu trabalho de conclusão de curso, no meu TCC, e acabou virando um negócio, basicamente. Eu comecei ele no TCC, fui melhorando o desenvolvimento, aumentando os componentes do aplicativo e acabou se tornando, acredito que, o maior aplicativo para enfermagem aqui do Brasil. Tem alguns outros que são dedicados também à enfermagem, mas voltado ao SUS, e tudo em português, e montado para a nossa realidade, acredito que é o maior. No momento, ele está com cerca de 100 mil downloads no total, e cerca de 40 mil usuários que usam continuamente o aplicativo, usam diariamente, tá com o aplicativo instalado no celular. Então, ele atingiu um público enorme, e mais até do que eu esperava. Então, inclusive, como eu sou sozinho, então eu desenvolvi ele, eu programei, eu desenvolvi o conteúdo, eu fiz meio que tudo ali, tudo sozinho, como era um TCC, não tenho equipe para isso. Mas agora eu ainda estou na universidade, então eu vou iniciar o mestrado agora no próximo mês, e a minha vontade é aumentar os conteúdos, melhorar o aplicativo, trazer cada vez mais conteúdo para chegar a cada vez mais enfermeiros. Ele tem uma abrangência nacional e até, fora o Brasil, o segundo maior país que utiliza é a Angola, porque eles também falam português, eu achei muito legal. Mas ele tem uma abrangência muito grande, ele está disponível para celulares Android, e pode entrar ali na loja de aplicativos Android, na Google Play, e colocar enfermagem ou enfermeiro de bolso, é o primeiro que aparece. E lá você vai ter acesso a diversos conteúdos para enfermagem, diversos conteúdos voltados para o SUS, conteúdos de como fazer procedimentos, então como fazer uma sondagem, como fazer uma punção venosa, tudo vai ter lá descrito passo a passo de como deve ser feito. Também tem material de estudo sobre patologias, então explicação de doença, explicação de qual é a fisiopatologia de determinada patologia, então tudo tem descrito para ajudar o profissional na hora que bate uma dúvida, porque o enfermeiro tem que fazer meio que de tudo. Vai atuar na atenção básica, tem 1 milhão de atribuições, daí vai no outro período para o hospital, são outras atribuições diferentes. Então,
Tudo isso Muito na cabeça, às interessante. vezes, é um pouco difícil, principalmente para quem está começando. Então, essa é a ideia. Muito interessante a sua ideia e muito interessante a abrangência que esse aplicativo conseguiu, né? Mais de 100 mil downloads é uma coisa muito interessante. Então, na realidade, os benefícios são auxiliar, né? Quais seriam os benefícios desse aplicativo para a enfermagem? Você poderia listar alguns, por favor, para que a gente possa entender mais? O aplicativo ele serve de guia para o enfermeiro. Então, o enfermeiro pode usar para guiar a prática da enfermagem dele em si. O que ele vai fazer com o paciente, o que ele vai. A ideia é essa: ele vai ter um guia para pautar a sua atividade como enfermeiro, a sua atividade profissional. Isso ajuda muito o profissional no momento de realizar uma consulta, de realizar um atendimento. Outra coisa é o acesso aos materiais do Ministério da Saúde, os materiais oficiais que a gente tem aqui no Brasil. Então, ali tem todos os acessos e o enfermeiro pode pautar a atividade dele, a consulta dele, em evidências clínicas, em evidências já pactuadas e já não tirar a atividade dele, a atividade clínica, de qualquer coisa do jeito que ele acha. Ele vai ter tudo pautado em evidência realmente. Mas muito obrigada, excelente trabalho seu. Eu gostaria, se você tiver mais alguma coisa para concluir a sua entrevista, pode falar, por favor. Tem alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Baixem o enfermeiro de bolso e me ajudem. Muito bom, muito Acessem bom. o aplicativo, baixem, vejam. Ele é gratuito, então ele tem uma versão que é paga, mas assim, 90% do conteúdo está na versão gratuita. Então eu estou me dedicando muito a ele. Quem puder baixar, ver, olhar e se gostar, só curtir ali na loja de aplicativos, que já me ajuda bastante. Tá certo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tivemos alguns problemas técnicos, mas isso é assim mesmo. Tudo que é online, às vezes, dá essa confusão. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Tchau. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Convidamos a enfermeira Suelen Broman de Souza, enfermeira pela Faculdade Evangélica do Paraná, especialista em gestão de saúde para enfermeiros pelo Instituto Israelita Albert Einstein. Atualmente, ela é enfermeira estatutária da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Largo, com atuação no ambulatório de infectologia em Campo Largo. Como vai? Me fale um pouco sobre o projeto Grávidas Ativas e por que você considera que essa é uma prática criativa e inovadora. Olá, então vamos falar um pouquinho do programa Grávidas Ativas. Ele é um programa criado para estimular a gestante a comparecer nas consultas de pré-natal regularmente. Lógico que nós temos aquelas gestantes que fazem essa rotina corretamente, mas tem aquelas que a gente tem que estar acompanhando melhor, né? Então, esse programa também tem o objetivo com que a gestante realize todos os exames de pré-natal corretamente, todas as rotinas, então, primeira, segunda e terceira rotina de pré-natal. Que ela passe pelo menos por uma consulta com o dentista, né? Que às vezes essa consulta a gente vê que em outros momentos acaba passando batida, né? E é extremamente importante porque a gente sabe que tem muitas doenças oral que acabam trazendo problemas em outros órgãos e acaba trazendo também óbito fetal, né? Então, por isso da importância dessa consulta com o dentista. E todos esses critérios de avaliação, né, que estão naquele checklist que a gente montou para fazer esse acompanhamento da gestante, também entra na parte de vacinação também, todos eles contribuem para a excelência desse acompanhamento, né? A excelência, esse cuidado integral com a mamãe e com o bebê. O programa ele foi criado, então, em 2019, tá? E muitas gestantes já foram contempladas, né? O intuito desse programa, então, é fazer com que essas gestantes participem, mas e com contrapartida, ela ganha uma bolsa com itens para o bebê, né? E uma tarde bem gostosa, que a gente faz um café, faz educação em saúde, a gente tem uma equipe multiprofissional bem grande para estar passando essa educação em saúde, não só para a gestante, mas se ela quiser levar familiares também, para estar participando e podendo depois, mais tarde, estar ajudando ela nesse processo aí depois do parto. Tá, então você já falou de uma certa maneira que as contribuições que essa prática está trazendo para a comunidade, né? E como é que foi a aceitação dessa prática
para sua equipe, o pessoal e mesmo a comunidade? Como é que eles aceitaram essa prática? Então, assim, a gestante já é um público, né, que os profissionais da saúde, eles adoram trabalhar, né, principalmente aqui no município de Campo Largo. Então, eles já vinham fazendo ações em loco nas unidades de saúde com esse público, as gestantes, né. Então, para eles super aceitaram o programa e eles mesmos incentivam as gestantes, né, ali nas consultas e no grupo que eles fazem na unidade a estarem comparecendo no programa do Grávidas Ativas, né. Então, teve uma aceitação muito boa. Aceitação também do pessoal da comunicação, porque eles que fazem toda essa chamada, essa divulgação em redes sociais da prefeitura, né? Então, Instagram, Facebook, no site. Então, eles também super aceitaram e fazem textos e chamamentos bem bacanas para as gestantes comparecerem. Então, eu acredito que teve uma excelente aceitação, tanto por parte dos profissionais, quanto por parte da população, né? Porque a gente deixa bem aberto para todos estarem participando do programa, né? Não só a gestante, mas o pai, que é extremamente importante nesse processo, porque às vezes ele não sabe como participar, né? Então, ele na ajuda, né, ele se sente meio perdido nesse processo. Então, a mãe sabendo e ele também podendo participar, facilita muito na hora do cuidado, tanto com a mãe quanto com o bebê, né? Uhum. E, assim, que benefícios você acha que esse projeto de Grávidas Ativas trouxe para a comunidade, para você mesma, para a sua equipe? Como é que foi isso? Quais foram os benefícios alcançados? Então, são vários, né? Então, a gente tem tanto benefícios, a gente está tendo, então, mães e bebês e famílias mais saudáveis, porque, às vezes, um próprio conhecimento que ela aprende ali no grupo do Grávidas Ativas, ela acaba levando não só para a gestante, né? Mas a família em si acaba até se alimentando melhor, né? Procurando fazer uma atividade física. Então, famílias mais saudáveis, famílias bem informadas referente tanto à gestação quanto cuidados pós-parto, que às vezes a gente tinha aqueles cuidados que eram feitos antigamente, que às vezes traziam riscos, né, e não benefícios, né. Então, as famílias acabam ficando bem informadas e cuidando melhor tanto da mãe quanto do bebê. Autonomia e segurança nesse cuidado e nesse autocuidado, né? Então, às vezes ela não sabia nem, a gestante não sabe nem como se cuidar depois que ela tem o bebê, e ela tendo informação, ela vai ter mais autonomia e segurança nesse cuidado dela com o bebê. Então, aí outro papel importante é o pai assumindo o papel nos cuidados. Então, a partir do momento que ele sabe qual é o papel dele e o significado do papel dele, ele passa a ser protagonista também, né? Porque pai não é cuidador, pai tem que ser o protagonista também do cuidado. A gente diminui, que essa é mais importante, né? Diminuição da taxa de morbimortalidade, tanto materna quanto infantil. E aí o que é importante é que a gente diminuindo essas taxas, a gente vai estar atendendo os critérios do Ministério da Saúde, né? Então o Ministério traz critérios de avaliação, critérios de cuidado, e o cuidado com a gestante é um das premissas do Ministério, e a gente acaba atendendo essas solicitações do Ministério da Saúde. Diminuição de riscos e de gastos, que uma vez que você tem uma gestante saudável, você não precisa mandar ela para média complexidade, você não precisa estar fornecendo medicações e outros tipos de cuidados que gera gasto. E a prevenção e a promoção da saúde, né? A gente não vai estar só trabalhando com cura, mas sim prevenção e promoção, que é uma das coisas que a gente mais faz na atenção primária. Eu acho que é isso. E agora para mim, está sendo muito importante, porque como eu fui mãe, né, tenho uma filha de 8 meses, eu estou trazendo tudo aquilo que eu tinha de dúvidas, que pareciam dúvidas bobas, mas que hoje eu sei que são coisinhas pequenas que fazem a diferença ali na hora do cuidado, né? E que eu estou levando esse conhecimento lá no Pro Grávidas Ativas. Muito interessante o seu trabalho, e você, de uma certa maneira, coloca a sua experiência a serviço da comunidade. É isso, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade por falar com a gente assim, na Semana de Enfermagem, e gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para dizer. Eu acho que isso, né, o município, ele ficou um tempo sem estar fazendo o programa Grávidas Ativas por conta da pandemia, né, por ser um grupo de risco, a gente não estava fazendo essas ações em loco, né, lá no Grávidas Ativas, mais em unidade de saúde, mas agora a gente está muito feliz, né, que com essa diminuição de casos aí, a gente já está também podendo retomar toda essa parte desse programa, tão bacana. Muito bom, muito obrigada mesmo pela sua colaboração. Obrigada a você.
Convidamos a enfermeira Simone Beatriz Ied, enfermeira pela Universidade Federal do Paraná, estomaterapeuta pela Escola de Enfermagem da USP, atualmente coordena em nível nacional um time de consultoria clínica de uma indústria multinacional que é voltada para o tratamento avançado de feridas complexas. Como vai, Simone? Me fale um pouco sobre sua prática clínica no tratamento avançado de feridas complexas. Por que você considera que sua prática é criativa e inovadora? Olá, um grande abraço a todos, um grande privilégio, uma honra estar aqui, né, nesse canal do Corém para falar um pouquinho sobre a minha prática clínica. Eu atualmente sou gerente de especialistas clínicos, como a professora já falou, de um time de especialistas que trabalha especificamente com tratamento avançado de feridas e especificamente com terapia por pressão negativa. Temos um time hoje direto de 12 pessoas, indiretos de mais de 40 enfermeiros que, espalhados pelo país, dão suporte a todos os nossos clientes, enfermeiros e outros prescritores, a fazer as melhores práticas clínicas, né, no tratamento avançado de feridas. Bom, o que eu acho, né, por que é inovadora essa minha prática, na verdade, o consultor clínico e o especialista clínico tem uma história muito recente, né, aí em torno de 20 e poucos anos. E desde o início, sempre me perguntavam, por que você saiu da assistência e foi para a indústria, né? E eu sempre falava assim, porque eu acredito que, trabalhando na indústria, trazendo o que existe de tecnologia, entendendo o cuidado de uma maneira mais ampla, nós podemos levar até o nosso cliente final, que é o enfermeiro que está na ponta, que está na assistência, subsídios e condições para que ele possa melhorar a sua prática clínica. Então, isso sempre foi uma questão motivadora para mim, sempre gostei muito de dar aula, de ensinar aquilo que eu sei. Então, hoje é uma realização muito grande poder trabalhar com esse time, fazendo com que os enfermeiros a nível Brasil possam ter acesso a essas tecnologias e que eles também possam melhorar a sua prática clínica, né? E você, então, quais são as contribuições, então, que essa sua prática traz efetivamente para os enfermeiros, assim, para a comunidade, ou mesmo para os pacientes, vamos dizer? Uma máxima que nós temos, né, no nosso time de especialistas é melhorar a prática clínica de um modo geral. Então, se eu faço com que o profissional da ponta tenha a melhoria da prática clínica, se ele se empodera desse conhecimento científico, porque a gente não trabalha com produto, né, a gente trabalha com conhecimento, prática baseada em evidências. Então, quando a gente acessa tudo isso ao profissional, para que ele se empodere desse conhecimento, e isso melhore a sua prática clínica, nós entendemos que isso faz toda a diferença no cuidado, né? Nós temos o foco no cliente, no paciente final também, então nós entendemos que tudo isso faz com que o paciente seja melhor cuidado, né? Que ele tenha um tratamento mais efetivo, com alta tecnologia, com cuidado mais rápido, uma recuperação mais rápida, uma reintegração das suas atividades de maneira mais prática também. Então, eu acredito que esses são os impactos diretos, né, nessa situação. Eu acho que os impactos diretos são as ondas que a gente cria se uma pessoa que se empodera disso assume seu papel dentro da instituição e começa a fazer outros discípulos, né, desse conhecimento, faz toda a diferença. Então, é uma onda contínua de conhecimento e a gente vê que todo mundo vai gostando cada vez mais desse tema, que eu sou super apaixonada e que tem feito tanta diferença na vida dos pacientes, e a gente consegue ver isso a nível indireto também, a mudança na vida dos pacientes, isso é muito gostoso. Tá. E você acha que os enfermeiros aceitam bem essa prática, que na realidade é uma técnica, é uma orientação? Como é que os enfermeiros aceitam? Reagem? Bom, a terapia por pressão negativa, na verdade, ela tem um pouco de nuvem na cabeça das pessoas a respeito da utilização, né? Todo mundo chama a gente quando o paciente está em pior estado geral, pior estado da lesão, como se fosse um último suspiro. Mas, felizmente, isso está mudando, né? As pessoas estão entendendo que a terapia por pressão negativa é um tratamento extremamente efetivo e que tem as suas ações biológicas, mecânicas, e tem a sua ação no sentido de acelerar o processo cicatricial, e isso traz muito resultado, tanto de números, né, tanto de cura mais rápida do paciente. Então, isso muda muito a prática clínica do enfermeiro. Então, nós temos visto essa mudança no mercado. Então, hoje nós temos agido muito mais na questão de treinamento, de preparação das equipes, para depois iniciar a tecnologia, para que a instituição tenha como um todo essa prática, né?
Então, isso faz uma grande diferença. Algum tempo atrás, era realmente desafiador trabalhar com isso, né? Mas hoje eu vejo que a gente associa, e até falando uma coisa muito engraçada aqui, quando eu entrei para a área de saúde, eu quis fugir um pouco da área de exatas, né? Matemática, física e tudo mais, e hoje eu tenho isso associado ao tratamento, né? Porque é o cuidado especializado de feridas, associado com pressão negativa, com os cálculos todos que temos que fazer para regular os equipamentos, e isso traz um prazer tão grande de saber que a gente está no lugar certo, com propósito, né? E o conhecimento faz sentido. Então, todo aquele conhecimento que uma hora lá eu quis fugir, hoje faz todo sentido e faz muita diferença na minha prática clínica como enfermeiro. Então, isso é muito gratificante. Isso, muito, muito, muito interessante. E agora, assim, só para encerrar, a última pergunta seria: que benefícios você obteve com essa prática, não só para você, como para a equipe, para o paciente? Embora você já tenha colocado algumas questões relativas a isso, você poderia, quer dizer, resumir para a gente essas questões? Obrigada. Sim, a consultoria clínica, a assessoria técnica faz parte da minha vida já há 21 anos, né? E foi um divisor de águas, porque é uma prática completamente diferente daquilo que a gente vê na assistência direta, porém extremamente ligada com ela, né? Então, nós trabalhamos para dar o suporte e para levar aquilo que o mercado precisa com relação a evidências clínicas. Então, tudo isso vem de fora, a gente acaba sendo um canal de conhecimento e trazendo outras oportunidades para os profissionais. Para mim, eu só tenho a aprender, né? Porque a partir do momento que eu estudo para ensinar alguém, eu estou aprendendo, e à medida que eu vou em campo e entro em contato com os profissionais da ponta, a gente vê tantas dicas e truques para a utilização dos produtos, né? Dentro de uma prática on-label, né? Toda indicada da maneira correta, mas a gente vê tantas coisas que na prática é só o profissional, o enfermeiro que vai trazer para nós. E a gente vê o brilho no olhar do profissional de saber que seu paciente está bem tratado e que ele está melhorando, né? E isso faz toda a diferença. Então, esse trabalho que eu faço, para mim, como pessoa, fez toda a diferença na minha vida como profissional enfermeiro, e eu sou muito realizada com isso. E com relação à prática clínica, o impacto que isso pode gerar na prática profissional do enfermeiro, eu vejo que, sim, eu coloquei um tijolinho na construção dessa prática profissional, por estar há muito tempo, e a cada dia a gente vê essa prática aumentando, as pessoas se engajando em trabalhos éticos, bem posicionados dentro da indústria, e isso alegra muito meu coração, porque a gente vê a contribuição que nós podemos dar, e até o respeito, né, que a cada dia mais a gente tem conquistado, porque antes existia um pouquinho de segregação, até às vezes, com o enfermeiro que saía da assistência direta e ia para a indústria, mas felizmente isso a gente já não vive mais. Que beleza, muito bom, Simone, muito obrigada. Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, eu queria, na verdade, agradecer e dizer que, mais uma vez, que é uma grande oportunidade poder falar nesse canal, e eu espero que essa sementinha, né, de trabalhar com altas tecnologias para a melhoria da prática clínica possa brotar em mais corações enfermeiros aí. E se alguém quiser entrar em contato, fico à disposição. Provavelmente o Corém pode disponibilizar esse contato meu. E, mais uma vez, obrigada. Tá certo, muito obrigada, Simone. E agradeço sua participação, compartilhando seu trabalho, que envolve criatividade e inovação para o trabalho de enfermagem. Convidamos a enfermeira, doutora Dayana Calaf, doutora em enfermagem pela Universidade de Santa Catarina, UFSC. Atualmente é professora e pesquisadora do Departamento e do Programa de Mestrado Acadêmico Profissional em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná. Vice-coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde, UNEPS, na Universidade Federal do Paraná. Como vai? Me fale um pouco do seu trabalho no Núcleo de Vigilância em Saúde na Universidade Federal do Paraná. Bom dia. Então, o núcleo, né, que nós colocamos a sigla NEPS, ele foi criado, primeiro, eu acho que é importante falar da criação, né, porque aí vem todo o contexto, tudo que a gente está desenvolvendo dentro da universidade. O núcleo, ele foi criado justamente no início da pandemia, pelo desafio que a pandemia trouxe à universidade, pensar a formação e a incorporação de tecnologias, tanto para enfrentamento das dificuldades com o ensino, né,
diante de uma paralisação, diante do isolamento, assim como das questões sanitárias, né? Ao mesmo tempo em que a pandemia nos coloca e reitera a necessidade de fortalecimento da vigilância em saúde, que era um tema que a gente estava trabalhando já na formação há muito tempo, né, dentro da saúde coletiva. E aí vem a necessidade, bom, eu preciso ter estratégias não só de testagem e testagem em massa, né, para que de fato a gente consiga fazer um trabalho sério de vigilância epidemiológica, de vigilância em saúde, como também eu preciso fazer um monitoramento e rastreamento desses casos, que era justamente isso que nós fazíamos, né, e nós incentivávamos sempre os alunos dentro da formação. Mas nós não tínhamos um espaço, né? Nós sempre utilizamos os distritos sanitários, a rede, né? Nós fazíamos muito busca ativa dentro da rede de saúde, principalmente unidades de saúde, mas dentro da universidade nós não tínhamos isso voltado à população, à comunidade acadêmica, né? Só na UFPR nós temos uma comunidade em torno de 46 mil pessoas. E aí vem a inquietação, como se dá esse retorno, né, diante de uma população dessa magnitude, sem esse monitoramento e rastreamento. E aí a gente pensa, nossa, mas a gente tem essa expertise, nós sabemos fazer isso, vamos fazer isso? E assim a gente começou, batendo na pró-reitoria, dizendo assim, olha, enfermagem é muito mais, nós sabemos fazer isso, nós podemos ajudar dentro deste processo, um processo de liderança mesmo da enfermagem, e mostrando que nós não queremos somente ser convidadas para aplicar vacinas, mas também queremos ser convidadas para pensar, para refletir esses problemas que a universidade enfrenta, principalmente de cunho sanitário, porque nós temos conhecimento para tal. E é assim que surge o NEPS, né? E assim a gente começa esse monitoramento e rastreamento, que começa com isso, mas foi ganhando uma proporção a ponto de nós fazermos os guias, né? Então, hoje o NEPS é responsável... Só um momento, eu gostaria então que você acrescentasse essa questão de como você considera essa prática criativa e inovadora. Você já colocou, já fez algumas pistas sobre isso, mas você poderia acrescentar, por favor? Claro, ela é criativa porque ela traz elementos que transformam a realidade. E transformam a realidade não só das pessoas que são monitoradas, né? Porque elas são assistidas, elas são acolhidas. Isso até então não existia dentro da universidade. Por mais que você ofertasse um serviço, né, como ambulatório, como saúde do trabalhador, saúde ocupacional que tem aqui, mas um espaço em que você tem a possibilidade de ligar e dizer assim, olha, eu testei positivo, eu estou com medo, eu preciso ser acolhida, eu preciso ser orientada, o que eu faço? Então, essa criatividade, né, de você pensar num telemonitoramento voltado dentro do espaço acadêmico, então por isso ela é criativa também, mas também porque os produtos que foram gerados dentro do NEPS, eles foram de um processo reflexivo dos alunos, em que você se depara com uma praxis, né, você depara com uma realidade, e você precisa trabalhar com essa realidade para transformar essa realidade, né? E aí envolvendo tanto a criatividade, quanto a inovação, quanto o desenvolvimento de tecnologias. Então, é um processo contínuo. E esse processo contínuo, ele começa com a extensão, ele vai para a pesquisa, né? E aí também a criatividade, você pegar quando desenvolver até mesmo um guia, né? Desse guia não ser somente a tradução do conhecimento, né? A sistematização do conhecimento pautada em evidências, mas o cuidado que ele tem que ter, né? A escrita, a forma como ele é estruturado, para que chegue a todos, né? Porque dentro da universidade nós temos os terceirizados, que muitas vezes não tiveram oportunidade de ter um curso superior, nós temos aquele aluno de graduação, nós temos o aluno de pós, né, assim como os professores nomeados, né, reconhecidos internacionalmente. Então, esse material precisa chegar a todos. E isso se dá através de uma prática crítica sobre essa realidade, sobre o que nós precisamos passar para essa realidade, né, a partir dos dados que a gente vai coletando, dos dados que vão chegando a partir deste acolhimento, de pesquisas pautadas em evidência, né, e aí essa é a nossa preocupação sempre,
com a qualidade da informação que nós estamos passando e a atualização dessa informação, e que leva também a esse aluno que está fazendo o monitoramento, que aí não é só a enfermagem, né? A gente também tem um trabalho interprofissional e intersetorial também, que isso é importante. Essas são as contribuições, né, Daiane? Essas são as contribuições que esse trabalho trouxe para a universidade, né? Você poderia apresentar mais alguns, por favor? Eu acho que, além da contribuição de ter o acolhimento, é dentro desse processo de formação, né? É pensar uma formação, primeiro, interdisciplinar, né? A gente fala tanto em interdisciplinaridade, mas a gente tem dificuldades enormes em desenvolver essa interdisciplinaridade, seja por questões burocráticas, por horário, enfim. E aqui no NEPS é uma possibilidade, porque nós temos alunos em enfermagem, biomedicina, engenharia mecânica, pensando tecnologias para a área da saúde, biomedicina, medicina veterinária, terapia ocupacional, nutrição. Então, são vários cursos integrados, né? Além da parceria com outros departamentos. Então, para que a gente consiga fazer um bom monitoramento e uma boa vigilância, nós temos parceria com o pessoal lá da engenharia elétrica. O pessoal da engenharia elétrica desenvolveu um aplicativo, Cheque Fácil, que assim que o aluno entra dentro de uma sala de aula, ele registra no aplicativo. Se ele positivar, nós sabemos quem esteve naquela sala de aula. E podemos fazer o rastreamento dessas pessoas, né? E, se for necessário, fazer o isolamento. Nós temos parceria com o pessoal da genética, que é super importante, porque eles fazem os testes. Então, quando chega alguém, nós estamos atendendo, olha, há possibilidade de ser Covid, sim, né? São sintomas característicos, há indicação para o teste, a gente já encaminha para fazer o teste, né? Assim como eles nos encaminham a demanda, os testes positivos, né? Assim como as coordenações dos cursos. Né? Recentemente, um diretor do setor sentou, olha, vem aqui, trabalha com a gente, porque nós estamos inseguros nesse retorno. Lá fomos trabalhar com o diretor do setor, com a coordenação e com os alunos. Né? Isso de uma certa maneira, né? Você já está dizendo que a comunidade aceitou esse trabalho, não foi isso? Sim. E, além do mais, os benefícios que esse trabalho trouxe para a universidade, para a comunidade universitária como um todo, né? Você poderia acrescentar mais alguma coisa nesse sentido, por favor? Isso que mais nos deixa, assim, ó, felizes, assim, né? Alegres desse reconhecimento. E esse reconhecimento interno, por parte da universidade, né, a ponto de financiar a pesquisa, né, financiar toda a estrutura que nós temos, de nos dar condições para aperfeiçoar esse trabalho, assim como o reconhecimento externo, né? Então, hoje, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do Distrito Cajuru, né, que é a nossa referência, que a gente sempre conversa em relação aos casos que tem aqui, a possibilidade, quando tem surto, né, nós comunicamos também, assim como o reconhecimento mais amplo. Recentemente, nós fomos indicados para a segunda etapa do Laboratório de Inovação em Saúde, né, na atenção primária, pela OPAS e pelo COFEM. E nós estamos indo mês que vem, então, participar dessa segunda etapa. Então, esse reconhecimento é interno porque as pessoas chamam o NEPS, porque entram em contato pelos telefones, né, e se sentem acolhidas, né? E aí a gente tem um feedback muito bom, o feedback do retorno, né? E isso é super gratificante, né? Quando a gente escuta até mesmo um professor, um diretor do setor, um pró-reitor dizendo: o trabalho de vocês faz diferença, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Como eu me senti acolhida, né? Eu estava sozinha, como a realidade dos nossos alunos, eles estão sozinhos aqui. Muitos, né, vêm de outras cidades, e dizem assim, olha, eu estava sozinho, e com um teste positivo de uma doença que estava matando mais de 1.000 pessoas. E a segurança que isso me trouxe, né? A segurança de ser acolhido naquele momento. Então, há um reconhecimento interno, né? E gradativamente esse reconhecimento externo também, né? A ponto de nós queremos parcerias
com outras universidades, com outros espaços, para levar, e principalmente para fortalecer a formação do enfermeiro e o destaque do enfermeiro como líder dentro desse processo, como uma categoria... Protagonista, na realidade, protagonista dessa situação. Protagonista, exato, né? Exato, né? E que a enfermagem, ela permeia muito mais do que o assistir, né? É o assistir pautado em pesquisa, é o administrar, porque dentro desse processo também a gente faz toda a administração das ações de educação permanente, do próprio núcleo, né? Na administração de seus recursos, na administração de ações de continuidade do cuidado, porque é isso também, né? Você imagina, querendo ou não, você desafoga um pouquinho também a rede, né? Porque essas pessoas foram acolhidas aqui, mais de 1.000 pessoas. Isso gerou mais de 3.000 atendimentos. Nossa, muito interessante. Muito interessante. É muito, né? Então, tem um impacto na rede, né? Diretamente e indiretamente. Então, tem um impacto na formação, que é essa formação de enfermeiro, né, que muitas vezes se depara com uma política nacional de atenção básica, em que ele tem que desenvolver vigilância em saúde. E muitas vezes ele pergunta, por onde eu começo? Olha, aqui a possibilidade, teoria, prática, de forma integrada. Daiana, muito obrigada pela sua contribuição, foi muito importante para nós, obrigada mesmo por você se disponibilizar a conversar com a gente. Pena que nosso tempo é muito curto para você, nós gostaríamos de ouvi-la muito mais, nós já conhecemos o seu trabalho, agradecemos, muito obrigada, e espero que você, numa próxima ocasião, venha nos falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada. Em nome do Núcleo, eu que agradeço a possibilidade de apresentar essa proposta e me coloco à disposição para precisarem. Muito obrigada. Obrigada. Convidamos a enfermeira, mestra Isabela Linha Seco, enfermeira pela Universidade Estadual do Maringá, mestre em enfermagem e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná. Ela é enfermeira intensivista neonatal, foi enfermeira intensivista neonatal por 11 anos no Hospital Valdemar Monastier. Atualmente, coordena o Núcleo de Ensino e Pesquisa e Treinamento do Hospital Infantil Walter Monastier. Como vai? Por favor, me fale sobre o seu trabalho com os neonatos com ânus imperfurado na unidade de terapia intensiva. Por que você considera que sua prática é criativa e inovadora? Bom, bom dia a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade. E falando um pouco da minha prática na UTI neonatal, em relação aos quadros clínicos abdominais, né, gastrointestinais, na verdade, nós temos alguns pacientes que internam com essa condição de ânus impérvio. O tratamento, né, sem dúvidas, é cirúrgico, então, para corrigir essa anomalia no retal. E alguns pacientes, como nós somos referenciados, né, para neonatos, alguns pacientes chegam para nós já com um quadro clínico de abdômen agudo, porque ao nascimento, né, na maternidade, quando nasceram, o médico acabou não visualizando essa questão, né, da imperfuração anal, e o paciente inicia a alimentação, e aí fica todo esse tempo recebendo a alimentação, mas não consegue eliminar. Então, ele já chega aqui na nossa instituição no quadro grave de abdômen agudo. Então, antes da gente corrigir, né, a anomalia, acaba tendo que fazer uma laparotomia de emergência, e aí a gente vê a questão do sofrimento das alças intestinais, justamente porque o alimento fica ali parado, né, não consegue dar vazão, né, com a evacuação. Então, esse é o caso, né, na verdade, que a gente tem apresentado, um relato de caso aqui, né, e os desdobramentos, então, a gente vai falar o que aconteceu, mas é esse o contato que a gente tem aqui no nosso hospital. Então, você considera que a prática que você desenvolveu ela é criativa, é inovadora? Como é que é? Quais são as contribuições, então, desta prática para o seu trabalho ou para a melhoria da qualidade de vida desses RNs? Então, o que aconteceu com esse RN é que ele teve que fazer uma colostomia, né, justamente pelo sofrimento das alças intestinais que necrosaram. Então, nós já estamos habituados também a fazer, né, o atendimento a essas crianças, inclusive até treinar as famílias, porque elas vão com colostomia para casa, né.
Só que esse caso em específico, ele deu um pouco de trabalho, entre aspas, para nós, né? Porque essa criança, como as fezes eram muito ácidas, toda a pele ao redor da ostomia, ela fez uma lesão muito importante. E nós não conseguimos, então, manter a bolsa acoplada. E esse RN ficou internado na UTI justamente para fazer esse tratamento da pele, que a gente nunca conseguia fazer, porque a bolsa não colava. E as fezes, uma vez que eram muito ácidas, elas só potencializavam essa questão da não cicatrização da pele, né? E a nossa prática é criativa e inovadora porque chegou um momento que a gente não conseguia mais proporcionar esse cuidado, né? E não conseguia proporcionar a alta dessa criança, porque ela não estava internada por questões graves na UTI, mas justamente porque a gente não conseguia, né, resolver esse problema da pele e a acoplação da bolsa à pele, que estava lesionada. Então, nós fomos pesquisar, né, o que a gente poderia fazer de inovador. E aí que a gente teve o contato, né, através da literatura, com o laser de baixa intensidade. E aí, em questão de 48 horas, essa criança estava internada há 2 meses já, né, estava protelando muito a alta, e em questão de 48 horas, nós conseguimos diminuir quase 100% das lesões, a bolsa conseguiu ficar aderida à pele, e nós conseguimos dar alta em 1 semana para essa criança. Então, por isso que é inovadora e criativa. Uhum. Como, então, a sua equipe reagiu a esta prática diferente que vocês utilizaram? Inicialmente, né, os médicos e até os outros enfermeiros, né, como é uma prática que a gente não conhecia, né, e também não tinha experiência na prática clínica, ninguém queria fazer, né, a gente ficou com medo, ainda mais sendo laser, a gente achou que ia queimar a pele do bebê e tudo mais. Só que chegou um ponto que a gente não conseguia dar alta e a equipe médica se viu forçada, né, a aderir à nossa ideia, né, a nossa prática inovadora. Então, até contrataram alguns dermatologistas para ver realmente se isso era adequado, e eles acabaram verificando que através, né, até da literatura, era uma excelente prática, né. E aí, depois que a gente conseguiu, em tempo, assim, super, né, enfim, um tempo maravilhoso aí, né, de tratamento, aí a equipe ficou mais calma, mais tranquila, aceitou e viu mesmo que é uma prática inovadora. Tá. Então, você acredita quais foram os benefícios efetivos obtidos com essa prática? Eu acho que é um conhecimento a mais, né, uma tecnologia que é muito recente, que é de grande valia, né, sem falar para o paciente, para a família, né, aguardando aí a alta há praticamente 2 meses, a gente conseguiu em menos de 1 semana aí mandar essa família para casa, então isso aí foi, acho que o mais importante, né. Então, tá certo, Maria Isabela, muito obrigada pela sua contribuição aqui na nossa semana. Obrigada, eu que agradeço. Vocês que nos assistem estão convidados a divulgar, bem como assistirem à Semana da Enfermagem do Corém Paraná. Avanços e conquistas da enfermagem, acesse o site e participe. Muito obrigada.